E aí, beleza? Quem fala aqui é o Gustavo Albernaz. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou começar uma série de vídeos chamado Pare de Sofrer: História, Teologia, Marketing e a Busca pelo Poder Político da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse vídeo é inspirado no meu artigo que leva o mesmo nome. Essa série de vídeos faz parte de um trabalho da matéria Influência das Teologias Atuais no Contexto Brasileiro, do mestrado profissional em Teologia da FABAPAR, que é ministrado pelo professor Alan Might. Então, não acho que eu estou fazendo esse vídeo para ser youtuber ou procurar tretas na internet, não. Eu só quero mesmo passar na matéria. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto: a história da Universal do Reino de Deus. Se você não vive em outro planeta, você já deve ter ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus. Para eu não ficar aqui repetindo esse nome enorme, vou me referir a essa denominação de agora em diante como IURD, beleza? Provavelmente você já esteve um dia zapeando pelos canais da sua televisão sem nada para fazer. Se deparou com um pastor colocando a mão na cabeça de alguém enquanto esse alguém estava com uma voz meio medonha e às vezes gritava. Aí você percebeu que aquilo se tratava de um ritual de exorcismo e se perguntou se nas demais igrejas evangélicas acontece a mesma coisa. Ou você se deparou com um pastor pedindo dinheiro, que é bem comum. Ou outro pastor querendo que você colocasse um copo d'água em cima da sua televisão. Ou aqueles comerciais do tipo: eu não era nada, eu não era ninguém, mas aí aconteceu uma coisa na minha vida. E agora eu sou rico, famoso, bem-sucedido e feliz. E aí vem aquele slogan: eu sou a Universal. Mas aí vamos às nossas perguntas. Como surgiu a Igreja Universal? Você sabe? Você faz ideia? Antes de entendermos como ela surgiu, nós temos que entender o pano de fundo histórico que preparou o terreno para a IURD surgir. Então, agora nosso assunto será as 3 ondas do pentecostalismo brasileiro. Você pode estar se perguntando: eu não sabia nem que tinha uma onda, que dirá 3. Ou até mesmo pode estar se perguntando: o que é esse tal de pentecostal, esse negócio aí que o Gustavo está falando? Calma, eu vou explicar. Paul Freston dividiu o pentecostalismo brasileiro em 3 movimentos, ou melhor, em 3 ondas. A primeira onda, chamada pentecostalismo clássico, surgiu primeiramente nos Estados Unidos e foi através de missionários que passaram por lá que o pentecostalismo clássico chegou no Brasil. Primeiro com o ítalo-americano Luiz Franciscon, com a fundação da Congregação Cristã do Brasil, em 1910. Em 1911, vieram os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundaram a igreja mais famosa da primeira onda, a Assembleia de Deus do Brasil. Essas 2 igrejas se caracterizam pelo anticatolicismo, ênfase na glossolalia ou no dom de línguas. Você já viu ou ouviu uma pessoa em uma igreja pentecostal entrando em êxtase falando palavras que não são da nossa língua? É o que parece, não é língua de lugar nenhum no planeta. Pois bem, isso é o dom de língua. Também, como característica, temos o comportamento sectário, isso é o afastamento do mundo, e o ascetismo, que é a fuga dos prazeres, e a crença na volta imediata de Jesus Cristo. De 1910 a 1950, as igrejas pentecostais da primeira onda dominavam o cenário nacional, mas na década de 50, missionários americanos trouxeram ao Brasil a Jornada Nacional de Evangelização. Esses missionários pentecostais, que se reuniam em tendas onde faziam suas reuniões, enfatizavam principalmente o dom de cura. Por isso, a segunda onda também é conhecida como pentecostalismo de cura divina. Enquanto as igrejas da primeira onda enfatizavam a glossolalia, o falar em línguas, as da segunda onda enfatizam o dom de cura. Igrejas como a do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Igreja Deus é Amor e a Casa da Bênção são exemplos de igrejas da segunda onda. A terceira onda se inicia nos anos 70. Os anos 70. Época dos Novos Baianos, da novela O Profeta, do tricampeonato da seleção brasileira, do sítio do Pica-Pau Amarelo e da Igreja Universal. Mas antes de entrarmos diretamente na fundação da IURD, nós temos que voltar em 1960, onde no Rio de Janeiro, Robert McAllister fundava a Igreja de Nova Vida. Nessa igreja encontra-se de forma embrionária algumas características do neopentecostalismo, tais como o intenso combate ao diabo, a valorização da prosperidade material e a ausência do legalismo quanto ao comportamento. Não é de se espantar que dos bancos da Nova Vida saem Edir Macedo, líder da Universal, R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, e Miguel Ângelo, líder da Igreja Cristo Vive. Todas essas igrejas neopentecostais.
podemos destacar 3 características principais da terceira onda. São elas: a exacerbação da guerra espiritual contra o diabo, a teologia da prosperidade e a libertação dos usos e costumes. Sabe aquele negócio de sectarismo, de separação do mundo, fuga dos prazeres terrenos? Então, joga fora. Enquanto as igrejas pentecostais de primeira onda sustentam a ação do Espírito Santo no dom de falar em línguas desconhecidas, e a segunda onda na cura divina, e como elemento principal de sua fé, a IURD e as demais igrejas neopentecostais dão ênfase tanto à teologia da prosperidade quanto à guerra espiritual contra as ações do diabo. Mas agora estamos falando das características dessa onda. Vamos voltar ao nosso foco. Onde entra o Universal nisso tudo? Bom, para isso temos que passar por alguém. Sem esse alguém, a IURD certamente não existiria. Estamos falando dele, Edir Macedo. Edir Bezerra Macedo nasceu em 1945, na cidade de Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Sua família era católica, mas isso não os impedia de terem contato com religiões de matriz africana. Aos 18 anos, morando no Rio de Janeiro, converteu-se em um culto da Igreja Nova Vida, aquele do McAllister que a gente falou antes no vídeo, onde ele permaneceu como um membro durante 12 anos da sua vida. Edir sai da Igreja de Nova Vida farto da falta de apoio às suas atividades evangelísticas. Ao lado do seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como R.R. Soares, e outros companheiros, eles fundaram a Cruzada do Caminho Eterno em 1975. Só que houve uma cisão dentro desse movimento. Então Edir Macedo, R.R. Soares e Roberto Lopes, saídos da Cruzada do Caminho Eterno, fundaram em 9 de julho de 1977 a Igreja Universal do Reino de Deus. Cabe uma nota de rodapé aqui. O Romildo Soares, o R.R. Soares, se desligou da Universal em 1980 para fundar a sua própria igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Atualmente, o Edir Macedo vive em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Das praias de Miami, o bispo mantém controle e contato com os líderes de sua igreja, suas atividades organizacionais e das igrejas filiadas. Sua autoridade não se estende apenas ao lado administrativo, mas também sobre os ensinamentos e as práticas da IURD. Edir Macedo lançou sua autobiografia em 3 livros, a trilogia Nada a Perder. E essa trilogia já lançou o primeiro filme baseado nos seus livros, que foi um sucesso de bilheteria, apesar das salas de cinemas estarem vazias. Você pode encontrar nesse filme na Netflix. Em 2 décadas apenas de portas abertas, a Universal já era uma das maiores igrejas do país. A Universal está presente em mais de 100 países e nenhuma outra denominação religiosa surgida no Brasil alcançou essa expressão internacional. Seu forte uso da mídia, a inserção na política partidária, sua competência administrativa e a sua capacidade de mobilizar fiéis e arrecadar recursos financeiros não encontram semelhantes na história de nenhuma outra grande denominação religiosa brasileira. A década de 80 pode não ter sido boa para a economia do país, com hiperinflação e estagnação econômica, recessão, mas foi para a Universal uma boa época. Foi a época onde conseguiu o maior número de adeptos. Parece que o discurso de bênçãos financeiras e curas milagrosas caiu bem naquela época. Não podemos deixar de falar que a compra da Rede Record de televisão e a utilização de diversas rádios pelos país tiveram vital importância para a expansão da IURD. Mas esse é um assunto para o nosso terceiro vídeo. Hoje, a influência iurdiana é notável, dentro e fora do Brasil. A África do Sul é o maior exemplo de sucesso da Universal fora do Brasil. A expansão da IURD tem levado a sua larga influência no cristianismo brasileiro, indireta e diretamente. Indiretamente, com as divisões internas ocorridas dentro dela, que produziram novas igrejas neopentecostais, tais como, a gente já falou, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que foi fundada em 1980 pelo R.R. Soares, a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 pelo Valdomiro Santiago, aquele do chapéu, e a mais recente, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, fundada em 2006, fundada por Agenor Duque, que já foi membro da IURD e também da Igreja Mundial do Poder de Deus. Diretamente, a IURD tem influenciado igrejas no seu modo de pensar. Sejam igrejas históricas, como a primeira Igreja Batista do Brasil, que se neopentecostalizou, nas palavras de Bledsoe. Sejam elas da segunda onda, como a Assembleia de Deus de Madureira, que revelou sua inclinação à terceira onda, quando em 1990 os pastores de sua convenção se aliaram a Edir Macedo. 3 ondas, Edir Macedo e uma expansão extraordinária. Espero até aqui que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a IURD.
No próximo vídeo, eu quero te falar sobre a teologia da Universal. Por que pedem tanto dinheiro? E por que as pessoas dão? Por que os exorcismos são tão exibicionistas? Estas e outras perguntas você confere no nosso próximo vídeo. Até lá!